A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim você receberá toda semana novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Então, se você quer crescer, você faz parte da Escola Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. Amém? Porque o nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus. Na série EBD, Aulas em Vídeo, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. A nossa lição é sobre o caráter cristão. A primeira lição nós estudamos sobre a formação do caráter cristão. Nós vimos alguns aspectos da criação do homem que foi perfeito, mas que com a queda no pecado levou à desfiguração da imagem de Deus que estava refletida no homem. Mas aprendemos também que em Cristo isso pode ser restaurado, porque somente Cristo tem o poder de transformar e restabelecer o homem na comunhão com Deus outra vez. Então, a lição de hoje, e a partir dessa lição 2 em diante, nós vamos estudar uma série de lições biográficas, ou seja, são lições que estão exemplificadas na vida e trajetória de homens e mulheres de Deus, onde nós podemos tirar, assim, lições de caráter de pessoas elevadas no seu procedimento, elevadas na sua forma de agir e de expressar. Pessoas que realmente têm um caráter onde foi provado um caráter digno de ser seguido, um caráter que nós podemos tirar lições para que assim a nossa vida seja edificada. Então, nós vamos iniciar falando sobre a lição do número 2, que fala sobre Abel. Abel, exemplo de um caráter que agrada a Deus. A lição de número 2, ela está subdividida em 3 tópicos: a oferta de Abel, a injustiça contra Abel, um homem que agradou a Deus. Então nós vemos aqui essa estrutura de tópicos a respeito da lição número 2. Ela está baseada em Gênesis capítulo 4, versículos de 8 a 16. E tomando por base o textuário que diz assim, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e, por ela, depois de morto, ainda fala. É possível ter um caráter que agrade a Deus? Quando nós vemos essa expressão, essa pergunta, nós já imaginamos que é impossível. Mas para nós entendermos se é possível ou não ter um caráter que agrada a Deus, devemos atentar lá para a história do homem quando ele caiu no pecado. Por causa do pecado, o caráter do homem foi deformado. Isso nós aprendemos e falamos na lição passada. A natureza adâmica caída leva o homem cada vez mais a fazer aquilo que não agrada a Deus, a aborrecer a Deus. Isso se constitui em levar o homem cada vez mais a um estado de degradação espiritual. Então, essa natureza caída, deformada, adâmica, não é nada mais, nada menos
de que a influência da carne caída tendenciosa para o pecado. Nós entendemos isso claramente quando nós lemos o texto lá em Gálatas, capítulo 5, e versículos 19 a 21, que diz assim: veja o que é a influência da natureza caída, adâmica. O que isso significa? Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, das quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a gente pode observar que dentro desse texto, todos aqueles que vivem sob a influência da natureza adâmica, que vive escravizado pelas obras da carne, que não faz a vontade de Deus, não anda segundo o Espírito, ele segue essa vida cada vez mais desagradando a Deus e se afastando cada vez mais da sua presença. Por mais que o homem queira se aproximar de Deus e se libertar por si só ou sozinho, ele não consegue. O homem só consegue a libertação dos pecados, seus pecados, quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador. Porque Jesus Cristo, ele é o único caminho. Então, sem Cristo é impossível o homem se chegar a Deus e voltar a ter comunhão com Ele. Se você não entrar pelo caminho que é Cristo, pode entrar por outros caminhos, mas jamais vai encontrar e restaurar a sua comunhão com Deus. O caminho tem que ser Cristo. Então nós podemos observar que somente o Evangelho de Cristo é que pode nos levar a esse estado de comunhão com Deus. Quando nós cremos no Evangelho de Cristo, somos proporcionados a viver uma nova vida. Porque quando aceitamos a Cristo pela fé, quando há verdadeiramente uma conversão, aí sim haverá uma nova vida para aqueles que servem a Cristo. Porque quando aceitamos a Cristo, nos libertamos do pecado, renunciamos tudo que não agradava a Deus. E agora em Cristo vivemos uma nova vida para servir a Ele. Aí é como está escrito em 2 Coríntios 5,17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que a vida daqueles que se convertem a Cristo é agora uma nova vida, uma nova página que Deus deu para o homem agora viver e servir a Ele, agradando a Deus sem ter a consciência de pecados passados, porque tudo foi perdoado em Cristo Jesus. E agora ele vive uma vida de santidade, uma vida de paz, de obediência à palavra de Deus, de submissão e adoração. Essa é a vida daqueles que realmente nasceram em Cristo. Quem realmente nasceu em Cristo, quem realmente passou por uma experiência de uma verdadeira conversão, tem que haver mudança. Se não haver mudança, não há transformação de vida. Não é uma verdadeira conversão. Então, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, é possível sim ter um caráter que agrade a Deus. Porque não há nada no homem que por si só ele possa fazer e que agrade a Deus. Porque a vida dele no pecado
não permite. Mas quando ele entra nos braços de Jesus, aceitando o Evangelho, nascendo de novo, se despojando de toda a bagagem do pecado e vivendo agora a nova vida em Cristo, aí sim, a vida dele foi transformada, a vida deste foi restaurada e ele pode viver uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, é possível sim, quando se há uma verdadeira conversão, quando se há um novo nascimento, quando há uma verdadeira vida de expressão que glorifica, que se submete a Deus. Então, é possível sim viver uma vida de caráter que agrade a Deus. O que é uma vida de caráter que agrade a Deus? A gente agora entende e compreende que é possível sim viver uma vida de cujo caráter agrada a Deus. Mas o que vem a ser essa vida de caráter que agrada a Deus? Para nós entendermos, vamos lembrar da lição passada que nós definimos o que é caráter. Caráter é um conjunto de qualidades, de boas e más qualidades que um indivíduo tem e que determina sua conduta e concepção moral. Em outras palavras, o caráter ele não é herdado, ele não é dado, e nem tampouco é adquirido pelo fato da pessoa querer, mas ele é formado pela experiência do tempo e do meio onde essa pessoa vive. Então, o caráter ele é algo que é formado e depende muito de onde esse caráter está sendo trabalhado, desde o desenvolvimento de uma criança até que ela chegue à idade adulta. Então, o que ela aprender dentro do seu tempo vai determinar quem ela é. Por mais que os pais tentam dar uma educação benéfica para os seus filhos, mesmo assim não são suficientes para transformar o caráter do homem. Somente Jesus, com seu poder transformador, é que tem o poder de transformar o verdadeiro eu e libertar o homem da velha natureza adâmica, para que assim ele possa ser uma pessoa melhor, temente, servindo a Deus. Então, para que nós possamos compreender o que é um caráter que agrada a Deus, nós vamos agora entrar um pouco em alguns aspectos da vida de Abel. Abel, um dos filhos de Adão, nós podemos observar que os dois filhos de Adão aparecem no cenário oferecendo sacrifício a Deus. Então, se eles aparecem oferecendo sacrifício a Deus, era porque havia um objetivo, tinha ali uma importância, algo que com certeza ele aprendeu dos pais, e estavam ali de uma certa forma tentando se aproximar, tentando louvar a Deus e agradecer por algo que Deus tem feito. Caim era agricultor, mas Abel era pastor de ovelhas. E analisando um pouco na vida destes personagens, especificamente na vida de Abel, vamos tentar descobrir o que é um caráter que agrade a Deus. Primeiro nós vamos observar com relação à oferta e o sacrifício. Podemos observar que não é
pelo tipo de oferta ou de sacrifício. Algumas pessoas podem até imaginar e até ouvir pessoas dizer que Deus só recebeu a oferta de Abel porque era uma oferta de animal. E que Deus não recebeu a oferta de Caim porque era de fruto da terra, de plantação. Mas está descartada a possibilidade de que essa oferta ou sacrifício, o tipo dela, seja justamente o motivo pelo qual leva a Deus se agradar da ação e expressão do caráter de quem está ofertando. Não é pelo tipo da oferta ou do sacrifício. Não é por ser a oferta e o sacrifício mais importante. Podemos imaginar que a oferta tem que ser de boa qualidade, o sacrifício tem que ser extremamente difícil para que assim tenha valor para Deus. É claro que não vamos oferecer algo a Deus com defeito, com deformações. Tem que haver, de fato, perfeição, temos que dar do melhor, mas não é pelo tipo, não é pelo tamanho, pelo valor, que isso vai determinar que aquele caráter agrade a Deus. Nós podemos aqui entender que o caráter que agrada a Deus não está baseado simplesmente na oferta em si, no elemento da oferta, no objeto da oferta. Podemos observar que Abel ele ofereceu um sacrifício de fé. Como nós lemos na leitura do texto áureo, Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então nós podemos observar aqui que a oferta era boa, era de qualidade, era típica, era diferente da do seu irmão, mas não eram esses elementos que determinavam que aquilo ali haveria de agradar a Deus. Mas já nós vemos um ponto diferencial. Ele ofereceu um sacrifício por fé. Ele acreditava, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que estava oferecendo. E quando nós vemos aqui a expressão fé, fé fala de confiança, fé fala de fidelidade, fé fala de obediência. Então, para Abel, aquele sacrifício de fé era um meio de se relacionar com Deus. Eu acredito que ele não estava preocupado se seria o primeiro ou em segundo lugar. Ele não tinha esse espírito de competição, porque ele estava oferecendo algo por fé. Ele tinha certamente um sentimento de gratidão, de reconhecimento e de adoração a Deus. Então isso já é um determinante para nós compreendermos pelo fato de Deus ter se agradado daquele caráter. Não é a oferta em si, o objeto da oferta. A oferta é importante, mas o que vem a determinar o resultado dessa oferta é a reação, a ação do ofertante. Nós vamos entendendo mais adiante. Ele ofereceu um sacrifício com sinceridade. Porque a Bíblia mostra claramente que Deus ele não olha para o sacrifício como uma coisa extremamente importante. Nós podemos observar que para Deus
O obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem pessoas que acham que o sacrificar é tão importante que acaba fazendo tolices, como Saul e outros personagens que fez sacrifício fora da direção de Deus. Mas o obedecer importa mais do que o sacrificar, porque não é o objeto da oferta, mas sim aquele quem oferta. Então, a Bíblia diz que Deus ele atentou para Abel e a sua oferta. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 4:4, para nós entendermos esse contexto. Veja só. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que Deus não atentou primeiro para a oferta e depois para Abel? A oferta dele era boa, era perfeita? Era. A de Caim também era? Era. Mas há um diferencial aqui. Deus atentou para Abel. Como a Bíblia diz, Deus ele olha para o coração por dentro. Deus não olha para a aparência. Muitas pessoas vivem a vida cristã de aparência. Pode enganar a muitos, mas não a Deus. Deus olha para o homem e vê ele por dentro. E a Bíblia diz que é do coração que saem as intenções. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, as intenções, o pensamento. Então nós vemos por aí que Deus sabia quem era Abel. Quando Deus atentou para Abel, viu em seu coração um homem de fé. Ele viu um homem sincero, que não estava ali para competir, não estava ali para ser melhor, mas estava ali em gratidão e adoração a Deus. Então aquele sacrifício foi aceito, porque Deus viu que no ofertante havia um caráter que agradava a Ele. Então, quando o ofertante tem um caráter cujo Deus se agrada, aí sim Deus vai atentar para a oferta desse e recebe. O que aconteceu com Abel. Podemos perceber que para Deus não importa o tipo da oferta, e sim o caráter do ofertante. Se Abel tivesse oferecendo fruto da terra, eu tenho certeza que Deus ia receber na mesma proporção como ele recebeu daqueles animais que ele ofereceu ao Senhor. Porque Deus atentou para o ofertante. Porque Deus viu o coração de Abel, que ele era uma pessoa de caráter elevado, uma pessoa humilde, sincera, que estava ali servindo a Deus com fé, com fidelidade. E isso agradou a Deus. Ao contrário do seu irmão, que estava ali de aparência, com espírito competitivo. A inveja foi tão grande que levou a assassinar o seu irmão de forma covarde e cruel. Então nós vemos aqui que é possível ter um caráter que agrade a Deus. Que ter um caráter que agrada a Deus significa que nós estamos simplesmente procedendo, agindo de forma que Deus se agrada. Com fé, com sinceridade, com humildade. Então, essa é a lição que nós podemos aprender com a vida de Abel. Um homem de caráter exemplar, porque agradava a Deus. Não se preocupava em ser o primeiro, o segundo, o terceiro, não tinha um espírito de competição. Não estava preocupado em agradar A e a B. Ele tinha uma alma humilde, era um homem sincero que estava ali realmente
para ser grato a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, esse é o caráter que agrada a Deus. Quando nós procuramos a fazer a vontade de Deus, servir a Deus com gratidão, com humildade e submissão. Então, que possamos tomar essa lição a exemplo da vida de Abel e que possamos aplicar na nossa vida. A verdade prática diz assim: o cristão deve viver de forma que agrade a Deus, ainda que sofra por causa disso. Às vezes nós fazemos algo na obra de Deus e às vezes pensamos em ser recompensado, mas acabamos sofrendo por algo. Mas o mais importante é a gente procurar agradar a Deus, mesmo que isso nos leve a uma desvantagem, mesmo que nos leve a uma aparente desvantagem. Se eu pudesse fazer de outro jeito, eu poderia ter uma vantagem, tá em outra situação. Mas como trilhamos o caminho de agradar a Deus, temos que passar muitas das vezes por situações adversas, porque quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, às vezes é até necessário passarmos por um sofrimento, passarmos por um desprezo, porque nós estamos procurando agradar e fazer a vontade de Deus. Mas quando nós não procuramos fazer a vontade de Deus, mas a nossa, ou agradar ao homem, aí sim vai ter um benefício momentâneo na carne, mas que isso é efêmero, que nem a verdura, passageiro. Mas quem procura fazer a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?